Boa tarde, sejam bem-vindos a mais uma palestra do nosso palco de inovação de ciência na saúde. Nossa próxima palestra é Inovando com Ciência e Tecnologia, com a Fernanda, a CEO fundadora da AiaTech. Seja muito bem-vinda, Fernanda. Boa tarde a todos, obrigada pela oportunidade de vocês estarem aqui, ouvindo um pouco da nossa empresa e da nossa história. Meu nome é Fernanda Quequinato, eu sou fundadora da AiaTech, eu sou engenheira química, eu tenho doutorado e mestrado em engenharia de materiais. Vim de uma empresa que fazia inovação com eletrodomésticos de uso pessoal, chapinha, secador de cabelo, da área acadêmica, e acabei fundando a AiaTech. Vou falar um pouco para vocês da empresa e do que a gente faz. Eu não sei onde está o... Aí, aqui. A AiaTech é uma empresa 100% brasileira, formada apenas por mulheres. Nós somos em 3 mulheres. E a gente trabalha com produtos para o bem-estar da sociedade, para o conforto, para a saúde, né? Entre eles, domes sanitários e cosméticos. Hoje a gente sabe que 2 milhões de pessoas morrem todos os anos com doenças causadas por picadas de inseto. Acho que poucas pessoas sabem disso, né? E quais são essas doenças que a gente tem? A gente tem aí dengue, febre amarela, leishmaniose, doença de Chagas, o tsetse que transmite a doença do sono. Então, as picadas de insetos são um problema muito grande hoje na sociedade, porque muita gente morre com doenças causadas por insetos. Nós também temos, passou aqui antes, né, algumas doenças causadas por bactérias. Então, 700 mil pessoas morrem todos os anos por doenças causadas por bactérias. Então, a gente tem diversos tipos de bactérias aí que matam. E só dando um enfoque na meningite, por exemplo, que está com surto agora em São Paulo, nós temos 135 mil mortes por ano de meningite, só da meningite. Nós temos aí várias doenças causadas por bactérias, né? A gente tem micose, influenza, H1N1, H2N3, a gente tem febre tifoide, HIV, enfim, a gente tem um diverso mundo aí de bactérias que convivem conosco todos os dias e que causam diversas doenças. Nós temos também o nosso conhecido Covid, né? A gente teve até o começo do ano 634 milhões de mortes causadas por Covid, que são vírus. O Covid é um dos vírus, mas a gente tem outros vírus que matam. Então, pensando em todas essas doenças, né? Bactérias, vírus e picada de insetos, nós criamos a nossa linha de produtos. Então, o que a AiaTech fez? Então, em 2010, quando eu fundei a empresa, nós criamos a camiseta repelente de insetos. Para a época, 2010, era uma coisa muito inovadora. As pessoas não acreditavam que você poderia vestir uma inovação. Né? Vestir uma camiseta. Como assim uma camiseta vai repelir? Né? E aí, baseado nisso, na resistência que a gente teve das pessoas em usar a camiseta, né? E também com a necessidade do mercado, que buscava um macacão, buscava uma cortina, um cobertor, a gente resolveu desenvolver outro produto que não fosse a camiseta. Então, a gente começou a criar os líquidos que você colocava na máquina de lavar roupa e transformava a sua roupa em repelente de inseto. Mas aí a pessoa tinha resistência porque ela queria alguma coisa mais rápida, que fosse prática, que ela estivesse no campo e aplicasse. Então a gente começou a inovar. Em 2015 a gente lançou o primeiro repelente do Brasil, o segundo do mundo, que foi o repelente em aerosol, o Protec, que foi o nosso carro-chefe até 2019, como repelente de inseto para roupas. A gente ficou bastante tempo com ele. Em 2016, a gente participou de uma aceleração da Braskem Labs e a gente criou o Microbac. O Microbac é um bactericida, viricida e fungicida que mata vírus, bactérias e mofo. Ambos duram 20 lavagens ou 2 meses depois que aplicados, se você não lavar a roupa, numa cortina, no cobertor. Tá? E aí a gente participou de algumas acelerações, a gente fez bandana para cachorro antipulga e carrapato com o produto Protec. A gente participou do Startout Missão Paris em 2017. A gente ficou entre as 10 startups selecionadas entre as 200 que tiveram para ir para o governo para Paris. A gente participou em 2018 do Inovativa, a gente foi empresa de destaque. A gente participou do Sebrae Like a Boss, a gente foi campeão nacional, do Startout Miami. E a gente criou, a pedido dos nossos clientes, um repelente de inseto dérmico. A diferença deles com o que tem no mercado é que ele dura 10 horas matando a Aedes aegypti, ele não tem cheiro, não deixa a pele oleosa e ele pode ser aplicado desde bebê até idosos, não tem contraindicação por idade. Depois de 2019, a gente ainda participou do Startout Miami e Colômbia, Bogotá, e a gente criou, a gente teve um impasse com a Anvisa,
Em 2019, a gente não pôde mais vender o Protec, porque o Brasil não tinha legislação para enquadrar o nosso produto, e a Anvisa nos liberou a venda até 2019, quando a gente começou a incomodar uns parceiros meio grandes do mercado. E aí a gente teve que tirar o produto do mercado e entrar na justiça para brigar para a Anvisa fazer uma RDC para enquadrar o nosso produto. E aí, com isso, me forçou a criar novos produtos, porque eu tinha que sobreviver no mercado vendendo produtos. Então, em 2020, eu criei uma linha de antissépticos sem álcool, para matar vírus e fungos e bactérias, que dura 6 horas na mão sem álcool. Então ela hidrata a pele, pode usar em bebês e crianças. E aí o nosso Anvisa saiu em fevereiro e o Covid veio em março. Então a gente nunca acertou tão cheio na mosca como em 2020. Então a gente tem os antissépticos, que eu vou falar depois dele, cada um deles, e o sabonete. Depois, em seguida, em 2021, a gente já tinha essa linha pronta, mas como as lojas estavam fechadas, a gente esperou para lançar eles em 2021 e a gente lançou uma linha infantil. E 2022, então essas são as linhas de produtos que a gente tem, de repelentes, a camiseta, os bactericidas, fungicidas e os cosméticos infantis. E esse ano ainda a gente vai lançar agora em dezembro a linha de chinelos que muda de cor e as camisetas que mudam de cor com a temperatura e com a luz, para incrementar a nossa linha infantil. Então, falando um pouco dos nossos repelentes, que foram nossos produtos, começou com o carro-chefe, né? A gente tem hoje o Protec e o Fly. O Protec é um repelente de inseto para roupa e o Fly é para pele, porque 40% das picadas são sobre a roupa, né? O mosquito pica o couro de boi, ele não vai picar em cima da sua calça, né? Então, às vezes, a gente tem muito mais área coberta por roupa do que descoberta. E aí a gente leva muita picada e não sabe por quê, porque está picando em cima da roupa. Então é extremamente importante usar o repelente de inseto para roupa, até porque ele não causa alergia, ele não migra para a pele e não tem absorção cutânea. Então quem tem alergia a cosméticos pode muito bem usar uma linha de protetor para roupa. Além de, lembrando que ele não serve só para inseto voador, ele serve para carrapato, para barata, para pulga, para formiga, para escorpião. Então você pode pôr num tapete que a barata vai passar ali em cima e vai ser a última passada da vida dela, que ela vai morrer depois disso. E o de pele, que você pode usar, que todo mundo já conhece, ele só é menos tóxico, porque ele é feito com a molécula da Merck, que é o IR3535, que é permitido desde recém-nascido até idosos. Então, quais são as vantagens e desvantagens que a gente tem, né? As vantagens. O de tecido, a gente dura 20 lavagens ou 2 a 3 meses se você não lavar. O de pele, ele é sem perfume, que tem gente que é alérgico ao perfume. Ele fica de 9 a 10 horas, dependendo do inseto que você tá. Por exemplo, a barata, ele chega a durar, matando tanto o Protec quanto o Fly, ele fica mais de 24 horas, ele ainda tem efeito para barata. Já para, por exemplo, a Aedes aegypti é um dos mais resistentes, então ele fica menos tempo funcionando. Os dois são hipoalergênicos, são dermatologicamente testados, eles são eficazes para pulga, carrapato, Aedes aegypti, o Culex, o Anopheles, escorpião, barata cortadeira, barata doméstica, formiga doceira, enfim. A nossa linha de cuidados com vírus, fungos e bactérias, a gente começou com o Microbac, que era especificamente para tecidos, né? E depois a gente migrou para a linha G de antissépticos, que foi lançado em 2020. Então o Microbac, né, ele foi lançado especificamente para roupas. Mas hoje a gente vende ele para diversos segmentos, né? O pessoal usou muito no Covid para proteger as máscaras de tecido, os casacos para você não ter que lavar a roupa toda hora, porque ele dura 2 meses matando o Covid e outros fungos. E em hospitais a gente vende muito para infecção hospitalar, para você não ter que usar em rodapé do centro cirúrgico. A gente vende tanto o Protec, que tem problema no hospital com formiga, quanto o Microbac. Ele mata as principais bactérias que são muito causadas, por exemplo, pneumonia, febre tifoide, meningite. Ele funciona contra o ácaro, contra o suor, contra o cheiro de chulé. Então a gente vende hoje em loja de calçado tênis porque ele funciona para o cheiro de chulé do tênis, né? Ele mata a bactéria que causa o cheiro de suor e de chulé. Então a gente vende também para academia, que usa nos protetores de fazer exercício físico. A gente também tem parceria com o pessoal que faz lingerie infantil, lingerie feminina, porque ele combate a candidíase, as micoses e a vaginite, então, que também são causados por bactérias e fungos. Quando a gente criou o Microbac, eu nunca imaginei que a gente ia vender, por exemplo, para higienização de capacete, porque o pessoal tem bastante problema de fungo e mau cheiro de capacete. A gente vende, eu não coloquei aqui, ele muito para quem faz coleção de vinil, porque ele mata os fungos das ranhuras sem ter o silicone que desliza a agulha. Então a gente também pegou esse segmento, que não foi planejado.
E a linha de antissépticos Gi, ele tem o spray, o gel e o sabonete líquido. Então, quais são as vantagens e a diferença entre eles? O gel, ele tem 99% da eficácia contra os vírus, fungos e mofos. Ele fica até 3 horas matando os vírus e os fungos, porque ele tem um efeito residual. Ele hidrata a pele e não tem álcool. O spray, ele já é um pouco mais eficiente, porque o princípio ativo dele é outro. Ele fica até 6 horas matando vírus. Todos os nossos produtos são veganos, são livres de fitalatos, de sulfatos, são hipoalergênicos, pode ser usado por todas as idades, são livres de parabenos, que agora não são testados em animais. E a linha Gi, ela tem óleos essenciais, principalmente de melaleuca, que já faz uma ação bactericida natural. A gente criou o Gi sabonete antisséptico, que esse veio da demanda dos clientes. Depois que a gente lançou, na época de 2020 do Covid, o pessoal queria um sabonete que durasse mais tempo. Eu até fiquei resistente na época em criar, porque já tinha o Protec e outros sabonetes que matam bactérias. Só que esse, assim como o spray da mão, ele tem um efeito residual que fica na sua derme, então ele fica atuando por 6 horas. Significa que se você lavar a mão com um sabonete desse, você encostar numa maçaneta contaminada ou no botão do elevador que está contaminado, por 6 horas ele ainda está ali atuando. Depois disso, você tem que reaplicar ou o spray ou usar o sabão novamente. Então, a gente tem uma linha que um se complementa, né? Um é de tecido e o outro é de pele. O de tecido dura 20 lavagens ou 3 meses, o de pele fica ali de 6 a 3 horas. Eles não danificam a pele, hidratam, não tem absorção cutânea. Para a pele, para quem não consegue usar, tem alergia. São eficazes contra fungo, bactéria e o Covid. E nós, em 2021, lançamos a linha infantil IAE. A linha infantil, ela é biocosmético, ela é hipoalergênica, livre de sulfato, parabenos, é vegana. E ela compõe, né, uma linha de produtos infantis sem fitalatos. E que ela faz? Né? Ela torna o banho divertido e lúdico. Por quê? Porque o shampoo, o condicionador, o creme para pentear e o sabonete, eles são slime. Então é uma massinha, a criança brinca, mexe bastante com o produto, depois ela põe no cabelo para lavar o cabelo ou na pele para tomar banho. Esses sabonetes são disponíveis em 5 cores, as crianças podem mexer. Quem quiser ver um pouco o nosso produto, a gente está ali no stand do Startup 360, os nossos produtos estão ali para todo mundo poder ver, tem umas amostrinhas ali também. A gente tem a linha Banho de Cor com Amor, que é um sabonete líquido colorido. Então a ideia é pintar a pele da criança para depois tomar banho. Então, com isso, a gente conseguiu fazer a inclusão de crianças, por exemplo, autistas, que têm dificuldade em tomar banho. E quando ele vê que é uma tinta, que ele está brincando, ele incentiva o banho. E a gente conseguiu fazer uma inclusão muito grande de crianças que os pais reclamam que as crianças têm dificuldade de tomar banho, autistas ou não autistas. Mas a gente acabou pegando um público também que a gente não tinha percebido que tinha uma demanda de crianças que têm muita dificuldade em tomar banho e precisam se divertir no banho. Então, você pinta a pele, pode criar cor nova, é bem bacana. Então, essas são as linhas de produtos que a gente tem hoje. Qual que é o nosso modelo de negócios? Então, hoje a gente tem patente própria, a gente tem as ideias, faz as patentes, a gente faz a pesquisa e desenvolvimento dos produtos, a gente usa nanotecnologia em vários dos nossos produtos, porque a gente tem que ter uma ciência maior para poder criar muitos desses produtos que não tem à disposição hoje no mercado. A gente faz inovação, a gente sempre cria produtos disruptivos, e a gente sempre pensa na saúde e no bem-estar. Todos os nossos produtos são focados em saúde e bem-estar. A gente é uma empresa que fundou em 2010, a gente tem tendo um crescimento desde 2015, com o lançamento do Protec, de mais ou menos 200% por ano. A gente dobra todo ano. O nosso faturamento, a gente nunca teve aporte de capital. O nosso faturamento dos nossos produtos que financiam produtos novos. Então, a gente já tem em mente produtos já meio desenvolvidos, uns 5 ou 6, mas a gente sempre espera um produto dar lucro para poder criar um produto novo e lançar ele no mercado. Eles se autofinanciam. A gente tem no Brasil mais de 450 pontos de venda. A gente já vendeu na Decathlon, na Sincasec, a gente vende rede de farmácia, rede de bebê, loja de pesca, vende no e-commerce, no Amazon, na Americanas. Então, nosso negócio maior é B2B, mas a gente também faz o B2C, porque na pandemia as lojas fecharam e a gente tinha que entregar para o cliente final. A gente prevê até 2025 um faturamento maior de 20 milhões. Né? Como? A gente está fazendo já a internacionalização, a gente já exportou para o Equador, já exportou para o Chile, e a gente sempre lança um produto novo por ano, pelo menos um produto novo por ano, né? Porque a China está aí para copiar todo mundo, então enquanto eles vão tentar copiar a gente lança um novo, e assim a gente vai estar sempre fazendo coisa nova. Para vocês terem ideia, por exemplo, o mercado de repelente só na América
É de 13%, na EMEA de 31% e na PAC 56%. Então, se você conseguir vender, internacionalizar e vender para fora, a gente consegue alcançar aí os 3 bilhões. Ali está errado, era 2025. Hoje, a minha equipe é formada por mim, né? A Jaqueline, que faz a nossa gestão de negócios, ela faz as vendas, faz a parte de cobrança, e a Viviane, que faz nosso marketing, faz os nossos panfletos, nossas embalagens e tudo mais. Então, eu sempre digo, como dizia Charles Darwin, que não é o mais forte que sobrevive, nem o mais inteligente, mas é aquele que responde às mudanças. Então, nós precisamos mudar o mundo de cosméticos e saneantes para que tenham produtos que possam trazer a saúde, possam trazer inovação dentro da casa das pessoas. E tem que ser produtos acessíveis a todas as pessoas. Porque nós temos aí um Brasil tropical, um país tropical, que a gente tem um monte de picada de inseto, morre muita gente com picada de inseto e um repelente poderia resolver a vida de todo mundo. Então, a gente tem que trazer tecnologia para a casa das pessoas, né? E a gente sempre fala que proteja quem você ama, né? Então use os nossos produtos com inovação e bem-estar da EATEC. Então, se alguém quiser seguir a gente nas redes sociais, aqui estão nossas redes e eu estou aberto a perguntas. Que vocês quiserem me perguntar, estou aqui à disposição para responder. E obrigado. Eu tenho uma pergunta. Os produtos, eles costumam, os produtos bactericidas e fúngicos, eles compartilham de um conjunto de compostos ativos semelhantes? Ou vocês reinventam a fórmula a cada produto lançado? Cada produto lançado tem sua formulação. Por exemplo, o Microbac, que eu lancei em 2016, ele é um bactericida para roupa. Então, para roupa, você tem que ter toda uma... Primeiro, o desafio da roupa é você fazer ele grudar na roupa. Porque quando você lava uma roupa, o sabão vai entender que qualquer coisa que esteja na roupa é uma sujeira. Por isso que a sua roupa desbota, porque ele vai entender que a tintura da sua roupa também é uma sujeira e vai querer arrancar. Então você tem que ter fixadores no tecido para fazer aquele princípio ativo ficar na roupa. E você tem o desafio maior ainda é você ter roupas com fibras naturais e fibras sintéticas. Então você tem que fazer um princípio ativo que tenha compatibilidade com os dois tipos de tecido para você aplicar em qualquer roupa. Então o princípio ativo para a roupa é um e o para a pele é outro. No nosso caso, o para o gel é um e para o spray é outro. Então o gel ele tem um princípio ativo que inclusive não tinha no Brasil. Eu tive uma certa dificuldade de fazer a regulamentação nele na Anvisa, porque ninguém nunca tinha usado esse princípio para isso. Aí você protocola, todos os nossos produtos têm Anvisa hoje, todos. Então você protocola todos os laudos de eficiência, laudos de risco, tudo certinho. Aí a Anvisa vê que está tudo certo e te dá o registro, né? Então a gente conseguiu homologar um princípio ativo novo que nunca foi usado como bactericida no Brasil, que não tinha aqui. E já o spray e o sabonete líquido da linha G é um princípio ativo que é usado na rede hospitalar. Ele já é usado para você, quando você vai fazer uma cirurgia, normalmente eles fazem a asepsia com a clorexidina na sua pele. E o que a gente fez foi fazer a clorexidina ficar um efeito residual na sua pele e durar bastante, a modo que você lave sua mão e ele continue lá, por até 6 horas. Então os princípios ativos são diferentes para cada produto, para cada situação. Então cada um tem, mesmo o repelente de pele e o repelente de roupa, são outro princípio ativo completamente diferente. Tanto a tecnologia, o desenvolvimento e o produto final mesmo. Como foi a questão de patente e lançar esse produto no mercado? Porque um produto novo, que tem uma rotulagem nova, como, por exemplo, o repelente para roupa, é um rótulo de um produto que ele não existia no mercado. E precisa ter um registro específico para ter essa aprovação. Eu conheço uma empresa que em 2020, início de 2020, eles lançaram um desinfetante para roupa, mas não se preocuparam com o registro desse tipo de produto. Eles tiveram que recolher todos os produtos das prateleiras em uma semana. Como foi esse processo? Então, o primeiro produto que a gente teve foi a camiseta. Então, já desde essa época eu consultei os órgãos e, por exemplo, a Anvisa não regulariza a roupa, né? Então, a Anvisa não regularizava a camiseta, o Inmetro tampouco. Então, para roupa aplicada, já pronta, não tem registro de nada. Então, você tem que acreditar que a roupa realmente funcione. Porque eu posso pôr lá e dizer que tem repelente e não funcionar, porque não tem ninguém fiscalizando isso. Já para cosméticos e domes sanitários, que é a parte de... Domes sanitários é desinfetante, sabão, repelente para roupa, sabão em pó, amaciante, tudo isso é dome sanitário. Existe uma gerência de saneantes. Então, quando eu fui lançar o Protec, que era para roupa, eu os consultei. Foi daí que eu recebi um protocolo dizendo, não,
não tem registro no Brasil porque não tem protocolo para esse tipo de produto. Então, é como ele cai como um produto industrial, você pode vender. Que aí agora já tem, foi criado uma RDC em 2019 e agora nós temos o registro dele. Que a gente pediu, a gente entrou na justiça para dizer, olha, a gente quer registrar e vocês não têm. E agora vocês não querem deixar a gente vender. Então, o juiz entendeu que a Anvisa tinha que fazer uma norma para esse tipo de produto. Então, hoje existe. Mas quando eu já procurei na época para saber se podia registrar, eu também procurei quais eram as normas de características de rotulagem. E lá fala, por exemplo, se você faz a embalagem de alumínio, tem que ter o símbolo do alumínio. Se é aerosol, tem que também ter a aprovação do Inmetro. Se você tem o tamanho da fonte que vai atrás, tem o tamanho da disposição. Que, por exemplo, produto infantil, tem alguns produtos que não podem ter foto da... Por exemplo, cosmético infantil não pode ter foto de criança. Eu não posso fazer um repelente infantil com uma foto de um bebê, por exemplo. Não posso. Você não pode, por exemplo, linha infantil. Eu posso falar que você brinca com o sabonete, mas se eu falar no rótulo, não. Posso dizer que ele se diverte com o sabonete. Porque se eu falar que ele brinca, ele cai com a categoria de brinquedo. Então, existem algumas coisas que você vai aprendendo com o tempo. Mas a gente, na primeira rotulagem nossa do Protec, que eu até mostrei aqui, que a gente mudou o rótulo dele agora com o registro. Deixa eu ver se eu acho aqui o slide. Ver. A gente mudou o rótulo dele para poder se enquadrar melhor na Anvisa. Ó. Eu volto aqui. Deixa eu ver se eu acho. Ele acho que não tá. Ó, ele era assim, ele é assim agora, verde com os insetos saindo. Por exemplo, o inseto, que nem o roxo dá para ver melhor que o verde no slide. O inseto que está ali são insetos que tem laudo. Eu não posso pôr uma foto de barata se eu não tiver o laudo de barata. Então, mesmo os insetos que estão saindo ali do rótulo, mesmo sendo vetores, ele tem que ter laudo comprobatório que está atrás para eu poder escrever no rótulo que tem daqui do Aedes, do Aedes, do Culex, do Anopheles, mas então a foto tem que ser desse vetor. Não posso pegar um mosquito qualquer, um mosquito palha, se não tiver o laudo do mosquito palha, entendeu? E do Protec, no começo, a gente tinha feito... Aqui, ó. O primeiro rótulo do Protec foi esse verde que está aqui embaixo, ó. Tá vendo? Esse aqui. Ele tinha foto de uma cortina com o sofá, porque ele aplicava em roupa. Só que as pessoas não conseguiam entender o que era ele. Se ele era um bom ar, se ele era... As pessoas olhavam e não entendiam que aquilo era um repelente de roupa. Então a gente trocou para o frasco que é hoje, que é branco com verde, com os insetos saindo, que dá uma sensação de repelente já. Né? Mas como todos os nossos produtos, eu não falei, mas eles são à base de água. Eu faço quase todos os produtos à base aquosa, com exceção dos sabões, né? Então, esses aerosóis têm que ser em alumínio, porque é base aquosa, não pode ser Flanders, porque enferruja a lata. Mas eles são biodegradáveis, são veganos, são base de água, não tem conservantes químicos, não tem álcool, não tem benzeno, não tem cloroformo. Então, por isso que a nossa embalagem é verde, porque os inseticidas todos são vermelhos, amarelos, pretos, porque você já sabe que agride a sua casa, ataca a saúde, porque tem um monte de componente químico ali ruim. O nosso não, eu falo que o menos é mais. Então a gente tenta fazer produtos à base de água com produto ativo, né, e fazer ali a nanopartícula e fazer o fixador para ele funcionar na sua roupa, mas não agredir você nem fazer mal para a saúde. Mesmo de roupa, sabendo que ele não migra para a pele, a gente tem teste de hipoalergenicidade, por exemplo. Vai que a pessoa sem querer borrifa na mão. Né, eu preciso saber se acontece alguma coisa. Então ele é hipoalergênico, não causa alergia. Então a gente tem esse cuidado. Até porque eu falo que eu não testo em animais, mas eu testo na minha filha, em mim. Então hoje tem que ser bom o produto, né? Agora uma pergunta ainda mais importante. Tem desconto para campuseiro? Tem desconto para campuseiro no nosso site. A gente vai lançar depois do site uma hashtag. Vocês podem ir lá no nosso stand e ganhar uma amostra do repelente do Gi. A gente está ali no Startup 360 hoje ainda. Eu vou querer. Vai lá, vai lá. Alguém alguma pergunta ou comentário? Muito obrigada pela presença. Parabéns pelo trabalho. Obrigada.